Muito bem, hoje, terça-feira, às terças e quartas, você tem um encontro marcado com o programa Painel Lagoas, aqui no estúdio panorâmico da Rádio Litoral FM 95,5. Olha, pelo YouTube você procura Rádio Maceió, Rádio Litoral FM Maceió. Aqui, nesse momento, nós estamos com esse homem que já foi procurador-geral do Ministério Público, ex-prefeito de Itraipu, já foi pré-candidato ao governo do estado, eu acho que quem perdeu foi Alagoas, já foi muita coisa, mas ele hoje é promotor, é professor e é um grande estudioso das bacias, né, do Rio São Francisco, e aí, por aí vai. O nome dele é Eduardo Tavares. Na sonoplastia, Anderson Dantas, e esse que vos fala, pastor Luiz Hamilton. Painel Lagoas, você também nos acompanha no 3221 5888. 3221 5888. Eduardo Tavares, muita chuva, o trânsito da Maceió não pode nem chuviscar, imagine a chuva toda a madrugada. Quem é Eduardo Tavares? O que é que ele representa hoje nessa situação chamada Estado de Alagoas? Pastor Luiz Hamilton, primeiramente é um prazer enorme estar aqui participando mais uma vez, dessa vez agora, rapidamente, do seu programa, mas eu queria dizer que eu sou membro do Ministério Público, mas sou um membro do Ministério Público preocupado com vários aspectos da nossa sociedade, né? Não me preocupa apenas o São Francisco, que é uma grande paixão minha, nem me preocupa tanto outros assuntos, né? Eu tenho me preocupado hoje, sobretudo, com o futuro do nosso Ministério Público, né? Uma instituição importante. Eu digo que o Ministério Público representa hoje a grande esperança desse povo tão sofrido, desse país tão espoliado. E quando eu falo em esperança, pastor, eu falo sobre a esperança do verbo esperançar e não do verbo esperar. Porque a sociedade muito espera desse órgão que foi nascendo por si próprio, foi se criando. E hoje o Ministério Público, a partir da Constituição de 88, ele adquiriu contornos de poderes, né? Os poderes. Ele tem hoje um rol de atribuições tão grande que eu diria que a sociedade estaria numa situação muito difícil se não existisse um Ministério Público hoje como é, proativo, resolutivo, propositivo, né? Então as grandes demandas sociais hoje, todas elas ocorrem ao Ministério Público, e o Ministério Público está sempre ali, seja na capital, seja no interior, disposto a tentar resolver esses problemas, muitas vezes a criar o problema em prol da sociedade para resolver, e isso é muito bonito, né? Hoje o Ministério Público dispõe da Lei da Ação Civil Pública, o que é muito importante, ele dispõe de outra lei importante, que é a Lei da Improbidade Administrativa. Ele hoje trabalha também com a Lei de Responsabilidade Fiscal e, acima de tudo, ele tem as prerrogativas que lhe foram dadas, que lhe foi dada pela Constituição Federal. O Ministério Público hoje é o grande guardião, primeiro, dos direitos fundamentais da sociedade, diga-se, direito do idoso, direito da criança, direito do consumidor, direito do meio ambiente e, sobretudo, o Ministério Público é o responsável pela defesa da vida em todas as suas formas e manifestações. Então isso é muito importante, né? Eu me sinto no Ministério Público muito mais importante do que exercendo um cargo na política. Que pese nós termos grandes políticos entre nós, mas a gente sabe que a política hoje não é mais aquela política que nunca foi boa, mas que também não era tão errada como tem sido hoje, como tem sido atualmente, né? As pessoas se desencontrando, os caminhos se tornando opostos, né? E de fora, ao largo de tudo isso, a nossa sociedade. Então, eu sou esse, eu quero pugnar sempre por uma sociedade mais justa, mais igualitária, né? Por uma sociedade que não permita que hajam os excluídos. É muito grande o fosso, pastor, que separa a pobreza, né, do Estado, ou seja, a nação do Estado, porque a nação brasileira é uma nação de pobres. Esse fosso é muito grande e para que nós superemos essa distância,
É preciso que haja muita política social, muita política pública, muita generosidade, muita resiliência, muito foco, sobretudo nos recursos que devem ser destinados para esse povo que tanto precisa. Afinal de contas, o Brasil é uma grande potência, queira ou não queira, e nós não podemos nos tornar uma Nigéria, uma Namíbia, um desses países da África, só porque os políticos que hoje atuam no Brasil resolveram se degladiar, né, e com isso perde a nota do nosso país. A população perde muito. Eu, no início, fiz aqui um vídeo institucional, que eu faço com todos, os outros convidados também, aqui o senhor está aqui só num período que de hoje a 8 só volta. De hoje a 15. De hoje a 15, fechado. Mas me avise, viu? Eu disse aqui que o Covid tem sido uma cortina de fumaça para as pessoas que muitas das vezes aproveitam a oportunidade que abala a população para realizar coisas que muitas vezes não agradam a população. Não vou entrar no mérito, claro, mas eu quero aproveitar uma delas e que o senhor leve, sei que o Ministério Público tem suas particularidades de comissões. Braskem, eu tenho igreja lá, 3 igrejas, são os bairros afetados, então nos 3 bairros eu tenho 3 igrejas. Mas eu não estou falando sobre igreja, nem católica, nem evangélica. Eu não estou falando sobre empresários, seja inquilinos ou proprietários. Não estou falando sobre um estabelecimento comercial, seja pequeno, médio ou grande, seja inquilino ou seja proprietário. Estou falando de vidas. claro. E eu preciso que o Ministério Público, que esse guardião, como o senhor falou, em defesa da população, eu fiz aqui uma crítica à OAB que não se manifestou. E depois, semana passada, ela se manifestou. Ela saiu das 4 paredes. Eu sei que o Ministério Público, ao contrário, trabalha de uma forma muito contundente. Mas tudo tem limites, claro, né? Tem uma limitação. Sai daqui, por favor, hoje, levando essa bandeira chamada proteção à vida. Pessoas estão doentes. Eu entrevistei aqui o presidente da Associação dos Empreendedores. São aproximadamente 4.500 empresários, pequenos, médios e grandes, mais de 30 mil desempregados. Isso no Pinheiro, viu? Direto e indiretamente. E mais de 70 mil pessoas. Casas. Ele até mandou um recado: prefeito, JHC, a diferença juntando os 4 bairros, se for para analisar, foram os bairros que deram a diferença, senhor. Então, vem outros, né? Todos os funcionários públicos, né? Não importa, tudo foi somado. O senhor fala do Rio São Francisco, que está morrendo, mas o povo também que mora ao redor dos bairros, ou dentro do foco da Braskem, estão morrendo. Muitos já cometeram suicídios, foram 9, foram 10, ainda um número pequeno, graças a Deus. Mas de mortos, pessoas já morreram muito, pessoas não estão dormindo, estão com insônia, pessoas perderam o apetite, pessoas venderam 2, 3 casas para morar perto, que tinha um hospital, sanatório, Guape Vida, e ainda usineiro, né? Então, pessoas saíram do interior, venderam seus sítios, sua fazenda, para comprar uma casa. Tem casas, por exemplo, a Braskem, o rapaz falou aqui, pagou não. Começou pelo Mutange, 81.500, mas não chegou à sua totalidade. E o restante estão sem receber. Não é só Pinheiro, Mutange, Bom Parto e Bebedouro. Farol, há muito tempo que eles não divulgam, há muito tempo que eles estão sendo prejudicados. Pessoas que têm casas de 700 mil, 800 mil, 1,5 milhão. Então, se 81.500 não estão pagando, imagine casas que têm seu valor. Claro que o senhor fala sobre Rio, mas quando fala sobre o Rio São Francisco, fala também, quando não há cuidado, não há prevenção, a morte. Claro. O Rio também está morrendo. Lógico. Braskem está matando o povo. É um assunto que não é da sua alçada,
como promotor, eu gostaria mas o de- senhor tem coração. Leão da Justiça, com essa juba aí, eu o batizei como Leão da Justiça. Essa juba aí é de um leão. Agora, dá aquela rugida, mas a rugida não é do leão da tribo de Judá, mas é o Leão da Justiça, porque eu acredito muito no poder da vida. A força do social eu acredito, mas a vida está acima de tudo. Pastor, esse assunto Braskem, é um assunto muito sério e decorre justamente da falta de consciência da chamada sustentabilidade. O que é sustentabilidade? É você trabalhar com a ecologia, com o meio ambiente, com a economia, né, mas com sustentação, ou seja, evitando que males ocorram em decorrência daquilo que foi construído. Então, a Braskem, quando ela chegou em Alagoas, ela chegou como um motivo de grande esperança para o povo, porque a Petrobras havia saído do Estado, e vem a Braskem e veja só, explorar o salgema, que está no subsolo. E essa jazida de salgema, está justamente debaixo da nossa capital. E ela devagarinho foi lá, né? Cavando, fazendo os túneis. Descobrindo coisas boas. Enricando cada vez mais, e a cidade ficando com o seu subsolo oco. Veja só. Veja que coisa séria, né? Faltou aí, e eu penso sobre esse assunto sempre, né? Faltou aí a responsabilidade cívica, a responsabilidade ambiental dos poderes constituídos. Eu digo, poder público representado pelo governo do Estado, pela Prefeitura Municipal de Maceió, me refiro à época, né, em que foi permitida a outorga dessa subtração de salgema, e aí tem culpa também os órgãos de controle, porque é inadmissível que você faça isso dentro de uma capital. Lógico e evidente que ia dar nisso. Essas casas iriam afundar, e nós hoje acabamos com um quarto da população da cidade de Maceió. E os bairros próximos são desvalorizados. Isso em nome do lucro, em nome da ganância, em nome da soberba. Como é? Viu? Em nome de quê? Do lucro, porque a salgema ela é muito lucrativa para a Braskem, né? Para essas empresas. Então nós não podemos, em nome desse lucro que vai para a indústria, que vai para os empresários, pagar esse preço tão alto que é ver os nossos irmãos desabrigados, não sendo indenizados, e quando são por valores irrisórios. Então acredito que o Ministério Público, tanto o estadual como o federal, eles estão nessa área tomando as medidas cabíveis para corrigir, pelo menos, alguns erros que foram praticados no início do andamento dessas ações contra a Braskem. Eu tenho a impressão, pastor, que solução definitiva não tem, né? O mal está causado, né? Nós perdemos uma parte de Maceió, então vamos cuidar agora de vidas. Eu acredito que a Braskem vai indenizar de maneira correta essas pessoas. Quando? Até porque essas pessoas, se não forem indenizadas de maneira corretamente, podem entrar na justiça a qualquer tempo. Isso, né? é o problema, doutor. E a nossa justiça tem que estar atenta a isso, tem que estar atenta para esse fato, né? Nós temos que valorizar o ser humano, valorizar aquela pessoa que, como qualquer uma outra, precisa de ter a sua casa, precisa viver, né? Precisa, enfim, desenvolver as suas atividades. O pequeno empresário, o dono de padaria, o dono de mercearia, essas pessoas todas têm que sobreviver, e elas não são mais importantes do que os donos da Salgema, da Braskem, da OAS, da Odebrecht, da Camargo Correia, enfim, dessas empresas todas que têm surrupiado o Brasil ao longo dos últimos anos. Sabe por que eu sou seu amigo? Olha quem sou eu, um cavador de poço perto de um promotor, pela sua independência. O senhor deu nomes, nem todo mundo dá nomes. Veja, eu costumo falar e falo olhando no olho e falo dizendo a verdade, doa a quem doer, né? Tem um filósofo chileno, né, mas que se radicou depois na Argentina, chamado José Martí. E ele dizia em uma de suas obras: para que nós somos homens e mulheres, senão para enfrentarmos a verdade cara a cara.
Então a verdade é uma só e tem que ser dita, né? Eu não estou aqui falando em nomes de políticos, eu costumo evitar, não faço isso. Eu não estou colocando a culpa nos políticos atuais, né? Eu estou colocando a culpa nos políticos do passado. Os erros foram do passado, mas nós temos que consertar esse erro. E a responsabilidade agora é nossa. É do político atual, é de quem está na prefeitura, é de quem está no governo, é do Ministério Público, é da Defensoria Pública. Esses dois órgãos têm feito um belo trabalho em prol desses moradores. Tem muita coisa também que sai mal informada, mas o Ministério Público tem uma força-tarefa, e essa força-tarefa tem se debruçado sobre esse assunto, mas com muito vigor. E isso não é divulgado, né? Porque o Ministério Público quer soluções, ele não quer aparecer, mas ele tem agido, ele tem atuado, porque esse é o nosso desiderato, esse é o nosso papel, pastor, é tratar de defender os interesses mais elementares da sociedade. E tem interesse mais elementar do que esse, né, do que você fazer sobreviver uma grande parcela da população que perdeu sua casa, que perdeu a sua mercearia, que perdeu o seu negócio. Então eu tenho muita fé no futuro, acho que isso vai ser contornado, mas o grande mal que já foi feito, esse só vai ser superado daqui a décadas, né? Daqui a décadas. Hoje tudo depende do planejamento. Hoje nós temos que ter o planejamento do impacto ambiental para tudo. Eu diria hoje, pastor, se hoje não existisse o Lago Paranoá, ele não seria construído mais, porque o meio ambiente não poderia permitir. Itaipu também não seria construída, porque o meio ambiente não iria, o órgão do meio ambiente não iria permitir esse tipo de coisa. Então, muitas obras que foram feitas no passado foram feitas porque nós não temos essa consciência ecológica. Mas há pouco tempo eles estão solicitando, não sei se conseguiram, chegar em Paripoeira. Com todo esse caos em Maceió, querem ir para Paripoeira. Como é que fica essa situação? Pois é, então tem que apresentar. Aí não é questão de meio ambiente, é questão de bom senso. Bom senso. É apresentar um estudo de viabilidade, impacto, apresentar exatamente um estudo do impacto que aquilo vai ter naquele meio ambiente, né, e junto às pessoas, e se vai fazer, e se pode fazer, e se foi feito um estudo, que esse estudo tenha pensado naquele nomezinho importante, na sustentabilidade. Ou seja, eu vou fazer a obra, mas essa obra ela é sustentável. Vou dar aqui um exemplo. Aqui, nós estamos no Prado. É um bairro Trapiche praticamente morto. Não tem valor comercial. Casas boas, mas não tem. Lembra na época da Salgema? Me lembro. Na Salgema, quando tinha aqueles vazamentos, muita gente tinha medo, né? Dormia com medo. É verdade. Hoje tem um controle, mas aquilo ali trouxe uma desvalorização. Isso tem mais de 30 anos. O Trapiche era um bairro dos mais importantes de Maceió, em épocas passadas, né? Então você tinha o Trapiche. Era um farol da vida. Né? Era um farol. E hoje nós temos o Trapiche ainda mais desvalorizado, e imagine, a área do farol, nós temos edifícios ali, construídos, né? Alguns já foram interditados. Exatamente. As pessoas vendendo a preço de banana, tem gente enricando. Eu digo que a maior imobiliária hoje de Alagoas é a Braskem. Rapaz, eu gosto da sua independência. É a maior imobiliária. Isso. Tá compreendendo? Eu gosto de dizer que sou seu amigo. Obrigado, pastor. Porque o seu discurso, o senhor não fere ninguém. O senhor só diz assim, de uma forma que é inteligente, entenda. A população está esquecida. Exatamente. A família, aquela mulher que podia ser sua avó, minha avó, podia ser nossa mãe, estão lá, esquecidos. E outra coisa, ligou uma senhora aqui, semana passada, quarta-feira, o assunto foi terça, com o advogado Dr. Douglas Scott. Eu provoquei, ele é membro do Direitos Humanos, eu disse, e nada está funcionando. E nada, não está funcionando. Ele provocou, o presidente não sabia dos direitos humanos, então peça demissão. Exatamente. Onde está a OAB? Aí, nessa conversa, na quarta, a OAB se manifestou na televisão, na TV Gazeta. Né? Uma rádio aqui, pequena, simples. O painel Alagoas tem, assim, provocado essa desenvoltura em defesa da família. Ligou uma senhora, uma das, com a irmã cadeirante. O apartamento foi avaliado, que eles não estão aceitando a avaliação de imobiliária, por 350 mil, querem pagar 150. Absurdo. Então, aí eu peço,
o Bom Senso é um outro Rio São Francisco, né? Exatamente. Esse não tem nem a força. Estão tirando a força do rio. É verdade. O rio da vida. Mas, pastor Luiz Hamilton, para concluir... Que o senhor, de hoje a 15, né? Eu estarei aqui. Opa. Mas para concluir, eu queria dizer o seguinte. Eu queria aqui mandar um abraço, fazer uma saudação e parabenizar a belíssima atuação que o Ministério Público Estadual tem tido dentro desse assunto Salgema. Sempre ouvindo as pessoas, os moradores, procurando soluções, e essa força-tarefa ela é composta do que nós temos de melhor do nosso Ministério Público. É o promotor Jorge Dória, é o promotor Max Martins, é o promotor José Antônio, é o promotor Vicente Possiuncla e outros, capitaneados, evidentemente, pelo nosso procurador-geral, doutor Márcio Roberto Tenório. Quero trazê-lo aqui, né? Que é um grande anuência. É um grande procurador, tem feito um belo trabalho. E é caladinho, né? Pois é, ele é pouco midiático, ele não gosta de mídia, ele gosta de trabalhar, e isso é bom. O Ministério Público ele vai apresentar resultados. E eu lhe garanto isso, está havendo essa preocupação, o Ministério Público não está parado, e essa força-tarefa tem sido muito importante diante desse assunto chamado Braskem. Né? O senhor volta de hoje a 15 para falarmos de São Francisco, né, tudo isso, mas me traga nesse de hoje a 15 alguma posição, como é que está o andamento sobre esse assunto Braskem, porque a população precisa saber. O senhor entende? Eu vou falar com a força-tarefa? Sim. Para me inteirar exatamente. Na verdade, eu não posso nem ser porta-voz dela, né? Eu sou procurador de justiça criminal. E, bom, mas nós estamos numa democracia. O senhor mora em Maceió, né? Estou falando de lampejo aqui sobre um assunto que não está ligado diretamente a mim, mas vou procurar saber da força-tarefa em que pé está isso, e vou falar com o Procurador-Geral, Dr. Márcio Roberto, para que tanto ele como um membro da Força Tarefa venham aqui no seu programa falar também a respeito desse assunto, porque eles têm sim as informações mais precisas, e a sociedade certamente ficaria muito feliz em ouvi-los. Eu falarei com essa força e falarei com o Procurador-Geral, Pastor Hamilton. Olhando para a sua Câmara, qual é a mensagem de esperança para os alagoanos? Que nós tenhamos, sobretudo, fé, não é? Nós temos fé. Está havendo uma ação positiva em torno desse tema. Está havendo uma ação positiva em torno desse tema através de várias pessoas e através de vários órgãos. Entendeu, pastor? E, na verdade, o que é a ação? O que é a fé? A fé é ação, né? É a ação fazendo justiça. Então nós temos hoje, eu diria, como palavra de esperança, nós temos que confiar, ter fé. Esperar, do verbo esperançar, dias melhores. E eu vislumbro esse descortinar de um novo tempo. Penso que Alagoas terá um futuro brilhante pela frente, porque nós temos muita gente boa, muita gente competente, e nós temos, acima de tudo, uma sociedade ávida de justiça, que está querendo colocar a nossa Alagoas, a nossa capital, no rumo certo. E acho que até já estamos encaminhando para chegar nesse rumo certo. Eu queria só destacar assim, a figura de dois gestores que dois gestores que eu admiro muito, e eu vou nominá-los. Eu admiro muito o governador Renan Filho, acho que ele tem feito um trabalho muito importante dentro do estado de Alagoas. Eu acho, sinceramente, eu nunca vi até hoje. Tem acertado principalmente um governador na questão dos hospitais. Eu acho que. E as rodovias, né? E vejo que eu estou dizendo isso sem nenhum interesse, ele sabe disso. Eu não tenho nenhum interesse, eu apenas desejo o bem do meu estado, mas devo reconhecer isso. E como reconheço também o belo trabalho feito pelo jovem prefeito do JHC, né, isso é muito importante. Então, eu penso que nós temos sinais positivos para o futuro, né? Porque nós temos homens de bem trabalhando e espero que se dê continuidade a tudo de bom. Já estava em andamento o Renan Filho, aí com a juventude do JHC, a juventude do governador,
um querendo mostrar serviço, isso quem ganha é Alagoas. Isso é bom. Para mim, quem ganha é Alagoas. Se a concorrência for para cada um mostrar mais serviço, ótimo. Eu torço. É o tipo do jogo que a gente gosta de assistir. Isso é bom. Né? Porque os dois lados ganham e, sobretudo, a plateia. E a plateia somos nós. O senhor é uma figura Pastor, importante. quero lhe agradecer de coração. Eu realmente estou aqui já impressionado. Não, eu quero agradecer também os dois entrevistados. Esse encaixe de hoje foi por causa desse joelho. O senhor quis dar de Romário, deixa eu dizer a população aqui, quis dar de Romário, é verdade. Né? Aí, com 2 pinos aqui no joelho, né? Mas eu quero dizer uma coisa, veja, como é bom conversar com o senhor. Como é bom ter uma amizade com o senhor. Muito obrigado, pastor. Porque o senhor é aquela pessoa que é povo, tem cheiro de povo, fala com o povo. E que todos os políticos, não são, né, mas uma boa parte, venham ter essa responsabilidade com a população. Alguns, o discurso só fica no palanque, o senhor é de agir. Então é um grande prazer, foi um grande prazer falar no seu programa mais uma vez, e viremos com mais tempo. Mas só me dá atrás no dia 30 de junho, daqui de hoje a 8. O programa do pastor é terça e quinta. Justamente. Terça e quarta, né? Então, terça e quinta são dias que nós temos reuniões dos órgãos colegiados, né? Bota dia 1º é julho. Pronto. Quarta-feira. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor que é importante. Tem muita gente que ora pelo senhor. Só isso. Está de pé, primeiro Deus. Fico feliz. Muitas orações pelo senhor. Amém. Painel Alagoas, com o promotor de justiça Eduardo Tavares, professor universitário, um grande estudioso na questão do Rio São Francisco e outros rios também. Mas o rio que ele mais ama é o Rio São Francisco. E tem embarcação, né? Porque passa no quintal da minha casa. É de Deus, né? É de Deus. Vamos lá.